E aí, pessoal, beleza? Eu tenho no Instagram, no Fábio Venturim, uns postzinhos que eu faço com relação a, eu chamo de Fábio Responde. E a ideia do Fábio Responde, ele veio porque a gente trabalha com ensino superior há algum tempo, né? E quando você vai para o cotidiano com as pessoas que não fazem parte ali desse ciclo dos estudos da área da ciência do treinamento, ou das ciências da atividade física, né? No caso aí minha especialização, meu mestrado, a gente percebe que você avança numa quantidade de conteúdo e de intensidade de estudos e muitas vezes vão ficando para trás coisas simples, né? Coisas corriqueiras, coisas que parecem óbvias, que nem sempre são. E aí eu fiz essa brincadeira do Fábio Responde e a questão é que em alguns momentos, por ser no Instagram, fica muito curto, né? Então você dá ali uma resposta sem uma explicação um pouco maior e algumas pessoas ficam querendo saber mais coisas sobre. E aí a ideia é trazer um pouquinho disso para alguns vídeos aqui no YouTube e permitir que a gente possa falar um pouco mais. O último Fábio Responde que eu fiz, eu coloquei a pergunta sobre alimentos saudáveis, né? Na verdade, nenhuma daquelas perguntas elas são inventadas por mim, são perguntas que me fazem no cotidiano. E aí a pergunta era assim, mas se eu comer só alimento saudável, eu vou engordar, né? E aí eu boto isso como o Fábio Responde e faço um texto pequenininho ali, dentro das possibilidades do feed. E aí aqui a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso em alguns poucos minutos também, mas com um pouco mais de tempo. Há uma confusão grande por parte das pessoas que não são especializadas nesse assunto, né? Tanto da área da nutrição quanto da área da educação física ou outra área da saúde que trata disso, né? Que é o fato de que o alimento ser saudável, ele recebe esse nome porque ou ele vai te trazer benefícios em alguns aspectos ou ele não traz os malefícios que os alimentos não saudáveis trazem, né? Então muitas vezes não é porque ele é bom, é porque ele não é ruim. E aí a gente sabe numa escalada de bom ou ruim ou de péssimo para melhor, quando a gente faz a análise dos alimentos sob o ponto de vista da industrialização dos processos, né, industrializados aí que eles vão sofrendo. Então quando a gente pensa em açúcar refinado, alimentos que alguns nutricionistas falam que nem alimento né, quando você pensa lá no miojo da vida ou algo parecido assim, que vão sendo construídos, né, os enlatados, eles vão sendo construídos a partir de massas de outros alimentos e a partir daí eles vão tendo alguns temperos ou alguns sabores que vão transformando aquilo numa comida, mas que de fato não é. E a prioridade, né, se nós pudermos escolher sempre, vai ser para os alimentos o mais natural possível, né? Eu não sou nutricionista, mas acho que eles não ficam bravos quando eu falo isso não, porque isso é uma dica importante na hora da escolha dos seus alimentos. O fato é que ser saudável ou não ser saudável é indiferente com relação à questão da caloria quando a gente pensa no processo de aumento da gordura corporal e a partir daí da obesidade. O que a gente quer dizer é o seguinte, o que vai contar na hora de você ganhar mais ou menos tecido adiposo, na hora de você engordar mais ou menos, é essa quantidade calórica que sobra, que é o que a literatura vai chamar de balanço positivo. Ou seja, durante o período em que eu me alimento e me movimento, ou pelo menos esteja vivendo, nem que seja sentado no sofá, eu tenho um consumo de caloria. Então eu vou, para viver, depender deste balanço. A quantidade de ingesta que eu faço com os alimentos que me darão calorias para sobreviver, dentre outras coisas, como é o caso dos alimentos proteicos, que vão servir ali como construtores de tecidos e tantas outras funções que os alimentos têm, né? Mas vamos nos fixar só na questão da caloria. Na medida que essa caloria, então, ela, mesmo sendo utilizada com todo o meu gasto calórico, ela sobra, eu crio o que nós chamamos de balanço positivo. E ao sobrar, essa caloria, né, essa quantidade de energia sobrada, dependendo aí do alimento em que sobrou, ela vai ser convertida em depósitos de energia, no primeiro momento em glicogênio, e esse glicogênio depois vai ser transformado também no depósito de gordura, que fica ali com uma função muito legal no organismo, que é ter um estoque, é ter uma reserva energética para que você possa usar na medida que você tenha necessidade. E ao longo de um tempo, né, isso é um efeito crônico, ao longo de um tempo, esse acúmulo ele vai sendo cada vez maior
quanto menos eu utilizo, ou quanto mais eu ingiro e menos eu utilizo. Então, balanço positivo significa que sobrou energia em relação ao que eu gasto. O balanço negativo é quando falta energia em relação ao que eu gasto. E o balanço aí em equilíbrio é quando aquilo que eu estou consumindo está servindo para ser utilizado e não sobra e nem falta. Basicamente é essa análise que a gente tem. Então o balanço negativo, no caso da obesidade, ele é positivo e o contrário, né? Eu quero dizer que toda vez que falta energia, o organismo, portanto, necessita retirar dos locais que ele esteja armazenando. Daí o fato de você então perder gordura toda vez que esse balanço fica negativo. Então, se você quer emagrecer, eu preciso fazer com que o consumo seja maior do que o que eu tenho, né? O meu gasto tem que ser maior do que o que eu tenho armazenado, e o processo de engordar é justamente o contrário. Eu preciso gastar menos do que eu como ou comer mais do que eu gasto. É uma escolha que você pode fazer. Obviamente, quando a gente pensa em escolhas, a escolha ideal seria que eu gastasse calorias. Significa, portanto, que eu estou fazendo alguma coisa, em especial no exercício físico, porque independente do controle do peso corporal, eu tenho também todos os benefícios que esse exercício me trará. Mas é óbvio que se eu trabalhar só na proposta de não comer, né, de fazer uma dieta de restrição, onde eu tenha menos ingestão do que o consumo, eu também vou emagrecer. Então depende aí do objetivo que você tem e como que você quer conquistar esse objetivo. Legal? Voltando à questão dos alimentos, portanto, lembre-se que ser saudável é ter propriedades neste alimento que me tragam benefícios, perdão do português, ou alimentos que não trazem nenhum malefício com ele, mas eles sempre terão uma quantidade calórica. Assim como os alimentos também ditos não saudáveis terão suas quantidades de calorias. E não é uma relação direta onde quanto mais saudável, menos calórico. Não é assim que funciona. Eu posso ter alimento com baixa caloria, mas que é extremamente danoso ao meu organismo. Portanto, eu poderia dizer que eu consigo emagrecer um sujeito comendo coisas ruins, coisas não saudáveis, e ainda assim emagrecer, como eu poderia engordar um sujeito ainda que ele tenha uma dieta completamente formada por alimentos que sejam saudáveis. Então fique esperto nessa dica, né? Porque quando o objetivo é esse controle do peso corporal, é fundamental que não só eu tenha a escolha dos alimentos saudáveis pelo benefício que eles me trazem, mas eu preciso vigiar a quantidade calórica para que, neste caso, o tiro não saia errado, ou seja, não tente resolver um problema e atrapalhar, causando um outro aí. Legal? Fica a dica. Qualquer coisa deixa nos comentários aí que a gente troca uma ideia mais sobre isso. Valeu, um abraço.